Amém. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui, poder falar com vocês um pouquinho, compartilhar um pouco da palavra. Obrigado, amigos. Vocês podem dar uma salva de palmas aqui para os voluntários aqui da igreja, que honrar a vida deles. Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia em Ezequiel 47. Para quem não me conhece, como a Gabi falou, eu sou o pastor Maicon, esposo da pastora Ju, pai da Florença, a fofô, a bebê mais fofa, para mim, né? Claro que para os pais, os filhos são mais fofos. Que mais? Eu sou pastor dos adolescentes aqui da igreja, para quem não sabe também. Tem adolescente aí? É isso aí, galera. Vocês me ajudam a pregar hoje, por favor, amém? E eu sou legal. Vamos lá. Ezequiel 47. Vamos lá, alguém. Eu quero ler esse texto aqui, até do 1 ao 12, porque eu creio que ele vai nos dar bastante fundamento para o que a gente quer conversar hoje, amém? Então vamos lá, ó. O homem, então presta atenção, Ezequiel, profeta, teve uma visão com um homem, um anjo talvez, né? E ele diz que esse homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, onde que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. É sul, é leste, é norte, é isso, é aquilo. Deixa eu dar uma pausa aqui, mas existe um rio de Deus que ele está descrevendo aqui, e que esse rio, ele passa por todas as partes, por todas as áreas, os sentidos. Isso tem a ver, uma implicação, obviamente, literal, mas também isso implica em nossa vida espiritual também, declarando que a presença de Deus, o rio de Deus, ele permeia por todas as áreas do nosso interior, todas as áreas da nossa vida, por onde nós estamos, por onde nós passamos, esse rio de Deus está em nós e através de nós. Amém? E aí o versículo 13, ele continua que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Fala aí, tornozelo. E aí ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Fala, joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. E olha que lindo o versículo 12 para a gente fechar. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês, gente, todo mês. Já viu árvore que produz todo mês? Essa produz. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Eu queria orar com você. Deus, Espírito Santo de Deus, nós
oramos ao Senhor em reverência a Ti, Te honramos nessa manhã. O Senhor tem fluído durante esse mês falando sobre as boas novas ao nosso coração. O Senhor tem fluído e a semana passada foi tão forte o rio de Deus encharcando o nosso coração, sendo derramado sobre nós. Nós cremos que nós estamos nesse tempo de chuva seródia, onde o avivamento dos últimos dias tem, Senhor, nos alcançado. O século passado, o Senhor foi encharcado do Espírito Santo, do rio de Deus, lavando países, cidades, Senhor, e nós clamamos para que o Senhor faça com que esse rio flua, corra sobre nós aqui, Senhor. Rio de Deus, vem sobre nós, presença do Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, nós estamos disponíveis nesse lugar, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu oro agora para que qualquer coisa, Senhor, em nós que impeça qualquer tipo de agir e trabalhar do Senhor, seja distração, seja o calor, seja problema de saúde, Senhor, que isso saia agora do nosso meio, para que a gente possa estar atento com os ouvidos, os olhos, Senhor, fixos em Ti, os ouvidos abertos para Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para a gente dar sequência. Quem aqui curte ir na praia? Gosta de ir na praia? Agora, quem não gosta? Tem gente que não gosta de ir na praia? Levanta a mão aí. Tem algumas pessoas. Pera, deixa eu fazer o teste de novo. Quem gosta de ir na praia? Quem gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? Beleza, tá bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Por que alguém que gosta de ir na praia, né? Vamos falar com os que gostam. Quem não gosta também já vai aprendendo aí. Por que você gosta de ir para a praia? Qual que é a parada da praia? Por causa do mar, não é? Por causa da água, né? Porque se você for para uma praia e a praia não tiver água, é deserto. Não vai adiantar nada. A gente vai para a praia por quê? Porque tem água, gente. É refrescar esse calorzão que a gente está aqui. Que vontade, né, de entrar numa piscina, refrescar. Não é isso? Tem todos os benefícios da água, né? Inclusive na praia, a gente, quando vai na praia ali, a gente tem alguns modelos de passeios, né? Eu lembro quando a gente foi para a lua de mel, lá em Natal, saudades, né? A gente falou, vamos fazer um mergulho. Vamos lá para o mergulho e tal, vamos ver isso. Eu sempre tive vontade de mergulhar. Vamos fazer esse passeio, ter essa experiência. E eu lembro que a gente pegou um barco e, cara, a gente andou uma meia hora para dentro da água, assim. E aí, era aquele mundo de água. Você olhava, só via água para tudo quanto é lado, assim. Mas a gente não tinha muita percepção do que estava acontecendo. Não tinha terra, não tinha nada. Era só aquela coisa, assim, que não tinha fim, né? Aí eu lembro que eu coloquei o óculos. Não sei quem já mergulhou aqui. Coloquei o óculos. E aí eu mergulhei, quando eu mergulhei tinha uma civilização lá embaixo, um mundo que eu nunca tinha visto na minha vida, era sereia, era, né, um monte de coisa acontecendo lá embaixo, um monte de peixe que eu nunca tinha visto na minha vida, e coral, e aquilo outro, era um mundo, era algo maravilhoso, tesouros, né, secretos, escondidos. Estava ouvindo aí que tem gente que gasta a vida, não sei se vocês já pesquisaram, eu gosto de pesquisar essas coisas, né, mas tem gente que gasta a vida procurando tesouros, sabia? Tem gente que gasta a vida procurando barcos e navio que naufragaram, e aí ele gasta a vida ali procurando. Teve um cara que achou tesouro assim, milionário, bilionário. Então, no profundo, nesse lugar onde você sai da margem, onde você sai do raso, você descobre segredos que você nunca tinha descoberto antes, que você não conhecia antes. Agora, vamos lá, voltando um pouco. Da mesma forma como a gente vem para a igreja por causa do mar, a minha pergunta para você agora é, da mesma forma que a gente, já falei a resposta, da mesma forma como a gente vai para a praia, e aí a gente vai por causa do mar, por causa da água, por que é que a gente vem na igreja, meu irmão? Por que você vem na igreja? Me responde. Por causa da presença, por causa de Jesus. A gente vem aqui porque eu e você fomos feitos para nos relacionar com o Senhor. Eu e você fomos feitos para ser cheios, encharcados desse rio de Deus, dessa água de Deus em nós. E é isso que nos preenche. A gente já conversou isso algumas vezes, mas dentro do nosso coração existe um vazio eterno, que somente algo eterno pode preencher ele. Nada que é terreno pode preencher o vazio eterno do nosso coração. Então,
Somente Jesus, somente a água que Cristo oferece pode preencher você e o meu coração de forma completa. Pode preencher eu e você a ponto das lacunas do nosso coração serem preenchidas e a gente não precisar de outras coisas, porque Cristo é suficiente para nós. Tudo que Ele é tudo que eu e você precisamos. Tudo, cada característica de Jesus preenche algo no nosso coração. Amém? Mas olha só, dá pra gente ir pra praia e não entrar na água? Sim, né? Dá pra fazer. Quem aqui vai pra praia e não entra na água? A Gabi. Eu também. Esses dias eu fiz uma viagem com a Ju. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu fui pro Rio de Janeiro, olha só que bênção. Né? E aí eu fui pra praia. E eu fui 3 vezes na praia. E as 3 vezes eu tentei entrar, mas estava tão gelado que eu falei, deixa quieto. Vou ficar com o meu livrinho aqui. Fiquei embaixo do guarda-sol e tal. Mas a Ju não, a Ju gosta de água. É praticamente mesmo uma sereia mesmo, né? E aí ela foi, entrou na água e tal. E ela desfrutou ali daquele gelo que eu não conseguia entrar ali, né? Mas realmente tem como a gente ir para a praia, mas a gente não entrar na água. E deixa eu te falar uma parada também. Tem como a gente vir para a igreja e a gente não desfrutar do rio de Deus. Tem como nós passarmos anos na nossa vida vindo para a igreja, indo para a célula, mas permanecer só chutando a água. Fala assim, ixi, tá gelado, não vou entrar não. Vai dar muito trabalho. Vai salgar, depois a gente vai ter que tomar banho, o banco do carro vai ficar molhado, deixa quieto. Tem como nós vir para a igreja, tem como eu e você virmos para a igreja tanto tempo na nossa vida e a gente não sofrer nenhum tipo de impacto e não ser nada transformado no nosso coração. Sabe, você já viu alguém que passa anos e anos da vida e você percebe que essa pessoa é um cristão raso, é alguém que não sabe ler a Bíblia direito, é alguém que tem o seu caráter meio duvidoso, é alguém que não sofreu tantas mudanças e transformações assim. Você conhece, já viu isso acontecer? Isso pode acontecer na nossa vida. Então, é basicamente alguém que vem para a igreja, mas ele permanece no raso, ele não se aprofunda, ele não mergulha no rio de Deus. E deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi com a pastora Sônia. A presença de Deus não é uma onda que a gente tem que surfar. A gente não tem que surfar em onda, a gente precisa mergulhar na presença de Deus. Eu e você precisamos imergir nesse lugar onde a presença de Deus, ela vem e nos lava e nos transforma e muda a nossa vida, porque o rio de Deus não é um rio bonitinho, não é um rio legalzinho, puxa que bonitinho passando ali o rio de Deus. O rio de Deus para você ter uma noção, para comparar, o rio de Deus é o metrô Jardim São Paulo há 2 semanas atrás. É isso que é a presença de Deus em nós. É o cara que se encontrou com o rio de Deus, ligar para a esposa e falar, amor, deixa eu te falar um negócio, acho que deu para mim, a gente se encontra no reino de Deus. Alguém viu esse vídeo? A gente se encontra e tal, eu acho que não vai dar certo, acabou, estragou tudo e tal. Esse cara reviveu, meu irmão, esse cara renasceu. Né? E alguém que se encontra com a presença de Deus, alguém que experimenta quem Deus é totalmente mudado. Se eu puder colocar e ser um pouco mais agressivo, é estragado mesmo. A gente é estragado pela presença de Deus num bom sentido. Sabe, Deus vem e muda todo o nosso interior, o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso olhar para as pessoas, para as coisas do mundo. A gente começa a trabalhar de forma diferente, a gente começa a tratar a nossa família de forma diferente. Se você não tem sofrido essas mudanças no seu coração, você precisa escutar um pouquinho mais, que a gente vai caminhar um pouco mais profundo no rio de Deus hoje. Vamos conversar sobre isso, porque existe uma interação no rio de Deus, e é isso que Ezequiel vai dizer. Ezequiel vai falar que o homem, ele ia medindo, e cada vez que ele media 500 metros, Ezequiel ia rio adentro. E aí, o homem media mais 500, e ele andava de novo. O que o anjo está sinalizando para Ezequiel? Que existe uma interação. Existe uma responsabilidade. O Espírito Santo está nos chamando. Mas existe uma responsabilidade de resposta nossa. Sabe o que acontece quando alguém não entra profundo no Senhor, que só vive no raso? Sabe o que acontece? É a pessoa esperando o rio de Deus vir sobre ela.
quando na verdade é Deus quem está do outro lado falando, ei, vem para mais profundo, eu já abri o caminho, eu já fiz o caminho para que você possa vir para perto de mim, para que você possa se aprofundar em mim. É uma responsabilidade de interação, é um relacionamento. Nós fomos feitos para isso, meu irmão. Nós fomos capacitados por Deus para ouvir a voz dEle, para saber o que Ele está falando e corresponder ao chamado, ao desejo, às vontades do Senhor. E aí vai caber a nós, se nós vamos responder ou não. O apóstolo Paulo, ele foi certeiro em falar em Romanos 8, 26, se puder projetar aí. Romanos 8, 26. O apóstolo Paulo fala, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda, fala comigo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra ajuda, no original, ela traz um sentido, talvez, que fica mais claro para a gente. Porque se eu pedir ajuda aqui, por exemplo, para o Vinícius, você pode, eu estou ocupado aqui, né? Tem essa forma de ajuda. Vinícius, eu estou ocupado aqui, preciso montar uma coisa aqui. Você poderia pegar essa mesa para mim e levar lá na galeria? Pronto, é um tipo de ajuda, certo? Mas essa palavra ajuda no original é uma palavra que ela significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Então, é mais ou menos isso. Vinícius, você pode me ajudar aqui, porque talvez essa mesa está pesada ou alguma coisa ela é muito grande, e aí o Vinícius viria aqui e ele me ajudaria do outro lado, pegando essa mesa. Então, essa palavra está sinalizando aqui que é uma interação, é uma parceria onde cada um faz a sua parte. Por isso que 1 Tessalonicenses 5, 19 vai dizer para nós não apagarmos o Espírito. E apagar não é um botãozinho que eu apago ele, como se fosse a luz. Mas é nós apagarmos a obra dele em nossa vida. Quando o Espírito Santo está nos chamando do outro lado, vem mais profundo, eu estou medindo, eu sei que você consegue, vem para esse lugar. E aí a gente não pega firme contra alguma coisa juntamente com ele. É necessário uma interação nossa com o Espírito Santo. É necessário esse lugar onde a gente vai corresponder à voz dele. E isso mexe com as nossas estruturas. Isso, ao mesmo tempo que nós vamos desfrutando de um relacionamento, ao mesmo tempo isso é algo que é meio desconfortável, né? Quando você vai para uma água que está gelada, não sei se você já aconteceu isso com você, mas a gente vai entrando, aquilo vai gelando a perna e tal, e quando chega na cintura é pior ainda, né? Porque aí ou você vai ou você volta, né? Então, você precisa se jogar e mergulhar de uma vez ali para quebrar logo esse gelo, e é meio desconfortável. E tem coisas do Senhor que vão ser desconfortáveis mesmo, né? Ele vai dizer que tem esses níveis na presença do Senhor, o nível do joelho, talvez seja o nível onde você começa uma caminhada com o Senhor, onde você se converte com Deus, toma a sua decisão de estar com o Senhor. Se você não tomou essa decisão, você vai ter essa oportunidade hoje, em nome de Jesus, de se entregar para o Senhor e ir para esse lugar mais profundo. Depois ele fala, a partir do momento que a gente vai correspondendo a Ele, a gente entra num nível onde as águas estão nos joelhos. E joelhos tem a ver com essa articulação onde a gente anda. É onde é a nossa responsa de fazer com que isso aconteça, sabe? É as disciplinas, é a oração, é a leitura da palavra, é você se colocar em consagração, em jejum ao Senhor. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você fez um plano bíblico? Talvez você já tenha desistido de tentar fazer um plano bíblico. Eu quero te animar, faça isso, né? Talvez esse lugar é um lugar onde a gente sofre algumas resistências mesmo. Porque o inimigo não quer que a gente avance mais profundo no rio de Deus. A outra articulação é a cintura, que tem a ver com a nossa direção. Se a gente vai para a direita, vai para a esquerda, se a gente vai reto. Se você está escutando ou não as direções do Senhor. É nesse momento onde a gente começa a ouvir a voz de Deus e tomar decisões que a gente tomaria diferentes do que a gente tomaria antes. Sabe? Mas tem um lugar na presença de Deus, no rio de Deus, que é onde não dá mais pé. E onde não dá mais pé,
é o lugar onde a gente não se governa mais. É onde a gente caminha em dependência total do Senhor. É onde a gente confia em Deus. É onde a gente deixa com que Deus governe todas as áreas da nossa vida. As minhas articulações não me envolvem mais. Eu não controlo mais nada. Por isso que Salmo 37 vai falar: entrega, confia o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. É entregar a nossa vida por inteiro. Quando não dá mais pé, é quando o rio vem e nos governa, significa rendição. Deus está no governo, Deus está no comando. É o lugar aonde é a morte do eu. Você já ouviu esse termo? A morte do eu? Nossa, parece forte isso, né? Tem uma música que a gente estava cantando nos adolescentes que fala: eu não quero só me arrepiar, não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Ele fala: furioso oceano, vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti. Olha que forte essa palavra, estou me afogando. Aí eu falei: será me afogando? Que palavra, né? Fui dar uma pesquisada, e nesse lugar, gente, onde não dá mais pé, é o lugar onde é profundo, aonde a gente morre para os nossos desejos, aonde o velho eu vai precisar se mortificar, o negue-se a si mesmo faz parte do estar no lugar mais profundo. É por isso que Jesus fala em Mateus 16, no versículo 24, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você tiver a fim de usar um pingente de cruz, assim, crucifixo, com Jesus na cruz, não vai dar certo, porque Jesus já está vivo, certo? Mas é legal você colocar uma foto 3x4 sua, que aí você está na cruz, entendeu? Deus nos convida a estar nesse lugar profundo, onde existe renúncia própria. Nesse lugar, irmão, onde você não tem a opção de ir até o joelho e depois você sair. Você vem na igreja um dia e vira crente e levanta as mãos, só que você sai no trânsito e você vira outro tipo de pessoa, onde a gente tem uma vida dupla e não é uma vida coerente com alguém que se encontrou com o rio de Deus e que anda no profundo com Ele. O Senhor nos chamou para ser íntegro, nova criatura. Agora não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E nós vamos precisar olhar para nós e entender que a natureza de Cristo agora faz parte da minha natureza, e que tem várias coisas que a gente fazia antes de se aprofundar no Senhor, que não combinam mais com a gente. Aleluia! Vai me ajudando a pregar, irmão. Fala amém, só para eu entender que você está aqui. Glória a Deus. Não tem mais espaço para uma vida dupla. Não existe coisa que é santa e coisa que é secular, porque nós somos santos, nós temos uma identidade. Não tem algo que você faz que é mais santo do que outro. Não tem algo mais sagrado do que outra coisa. Louvar ao Senhor aqui é tão sagrado, tão santo, quanto você ajudar, quanto você cuidar das suas finanças com diligência. Sabe, você ministrar uma célula não é mais santo do que você ser alguém que é um exemplo no seu trabalho. Isso é caminhar no profundo com o Senhor. É uma vida de verdade, é uma vida íntegra, é uma vida inteira. Não existem lugares mais sagrados do que os outros. Existem pessoas que entendem a sua identidade e sabem que estão no profundo, que morreu para si, que está negando a si mesmo, que está todos os dias pegando a sua cruz e subindo nela, para que a vida de Cristo, o fluir de Cristo possa operar na sua vida. E é interessante a gente entender, porque Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai acontecer o quê? A achará, a encontrará. Que a gente acha que o negar a si mesmo é muito triste. Fala, puxa, que tristeza, né? Que coisa difícil, nossa.
vou ter que isso, vou ter que aquilo. Que coisa, né? Quando a gente vai entrar na praia, você fala assim, nossa, vai dar maior trabalho, tem que levar guarda-sol, tem que levar o negócio para tomar, tem que levar as coisas da Florência, tem que levar cadeira, tem que levar toalha e aquela areia e aquele monte de coisa. Nossa, deu até preguiça de ir. Mas quando a gente entra na água, a gente entende por que a gente estava ali. A gente entende os benefícios de estar dentro da água. Existem segredos, existe vida do Senhor, existe um lugar onde a gente pode desfrutar de satisfação na presença do Senhor através do profundo, da morte do eu, do negar a si mesmo e da relação, do relacionamento e correspondência do Espírito Santo. E eu queria listar, talvez aqui, 4 coisas que esse rio pode fazer em nós. Amém? Vamos lá, alguém? No versículo 9, se puder projetar para a gente. Ezequiel 47:9. Fala assim que, por onde o rio passar, eu vou ler nessa versão. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Essa versão, ela está mais ampliada e eu consigo entender mais. Ele fala assim, por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando, fala comigo, transformando. Ali está diferente mesmo. Ele fala que o mar passa por uma água salgada e transforma essa água salgada em água doce. Então a primeira coisa que esse rio faz, como a gente estava conversando no início, ele nos transforma. Ele transforma a nossa natureza, meu irmão. Esse rio muda a gente do avesso. Ele muda o nosso pensar. Você começa a pensar de forma diferente. Você começa a agir de forma diferente. Tratar as pessoas da família. Eu lembro, eu não sei, acho que o Rafa andou comigo quando eu era maluco no trânsito. Eu era doido, gente, no trânsito, com carro. Imprudente. Eu perdi a minha carteira 2 vezes. Uma vez com 56 pontos. Pois é. Difícil, né? Era isso, era eu. Era o cara com as águas no tornozelo. Dei trabalho, né, Rafa? Rafa sabe. Deus te abençoe, Rafa. Obrigado, mano. Deus usou a vida desse pastor, viu? Cara. Aí, é engraçado que esses dias eu fui dirigindo o carro na estrada com a minha mãe. Minha mãe mora em Cabreúva. Aí a gente chegou lá, ela falou pro meu pai, falou, nossa, o Michael tá dirigindo totalmente diferente. Nossa, não parece a mesma pessoa. Porque eu casei com a Ju, minha mãe mudou para Cabreúva e depois a gente foi morar no sertão. Já fazia muito tempo que a minha mãe não via eu dirigindo. E aí quando ela me viu dirigindo assim, ela falou, nossa, filho, o que está acontecendo? Deus te transformou. Eu falei, é mesmo, é o rio de Deus. É a presença de Deus, são coisas práticas, sabe? Coisas práticas na nossa vida. Já faz 4 anos que a gente voltou? Não, faz 2 anos que a gente voltou do sertão para cá. Faz 2 anos que eu estou em São Paulo, para a glória de Deus, não tomei nenhuma multa. Olha que bênção. É para glorificar de pé. Glória a Deus, recebe a unção aí do não tomar multa. Se você está pensando em pagar o quebra na sua CNH, para com isso. Vai treinar. Pede para alguém te levar nas palmas ali, na parte da noite. Foi isso que a gente fez com a Ju esses dias. Ela tirou para a glória de Deus. Aleluia. Sem pagar quebra, meu irmão. E não tem desculpa dessa de que é máfia e não sei o que lá. A máfia a gente quebra com a justiça. Com a retidão. Né? Aleluia. Outra coisa que esse rio faz em nós é que esse rio, ele nos dá alegria. Salmo 46, versículo 4 fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, alegram o povo de Deus. Uau! É um rio de alegria do Espírito Santo. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito, irmão.
Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo da presença, que carrega a alegria de Deus. Amém? É um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5, alegria. Sabe que tem um versículo, depois você anota aí, eu vou só citar, em Atos 13, que Paulo está sendo perseguido ali, os caras expulsaram eles de uma cidade, e aí diz que eles sacudiram o pé, e aí no final do versículo, sacudiram a poeira do pé assim, e aí no final do versículo fala assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Imagina você ser perseguido, batido, os caras te expulsaram da cidade deles, e você sai dali cheio de alegria, cheio do Espírito Santo e de alegria. É esse tipo de alegria que o Senhor tem para nós. Não é uma alegria circunstancial, porque se a gente olhar para a vida dos caras aqui, os caras estavam passando por um momento difícil na vida. Cara, a gente precisa aprender que essa interação com o Espírito Santo, essa profundidade com Deus, esse relacionamento com Ele, vai transformar as nossas emoções e tudo que há em nós, nos trazendo alegria. E uma outra coisa que eu quero falar com você, é que esse rio, ele nos dá vida. O versículo 9 fala que, por onde o rio passar, por onde ele passar, tudo que está morto viverá. Tudo que está morto. Aquela região do Mar Morto, para quem conhece, já está mais habituado, é uma região onde não existe vida nenhuma, por causa do teor de sal daquele mar. Ele tem vários mares que desaguam ali naquele lugar, e ele é uma represa que fica cheio de sal ali. As pessoas dizem que não dá para afundar de tanto sal que tem ali. Só que nada fica vivo, não tem bicho, não tem peixe, não tem nem bactéria que fica vivo naquele lugar. Mas ele diz que esse rio, quando ele passa pelo Mar Morto, ele faz com que esse mar vire água doce, transforma ele, e que agora nele tem peixes de todas as espécies. E esse lugar que é deserto, agora tem árvores dos seus lados que servem de alimento, que servem de remédio, que as folhas nunca murcham. Sabe por quê? Porque a água do rio de Deus está passando por ele. Isso acontece em várias medidas na nossa vida. Quando a gente é salvo pelo Senhor, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e iniquidades, mas Cristo morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver. Mas, em outra medida, existem áreas da nossa vida que, por falta da interação com o rio de Deus, nós deixamos com que a morte reine. Nós deixamos a morte reinar nas nossas emoções. Quantas pessoas deixando com que isso esteja se arrastando para o seu casamento, nas suas finanças, pessoas experimentando e deixando com que a morte reine por falta do fluir do rio na sua vida, deixando com que as coisas façam com que você fique parado em um lugar só, em uma estação só, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida talvez acadêmica, nos seus relacionamentos, sua família, amigos, amizades. Quantas áreas nós temos deixado de fluir o rio de Deus, de corresponder com o rio de Deus, e isso tem nos pegado e feito a gente paralisar no meio do rio. Eu estou aqui para te falar que o Senhor está abrindo uma nova medida na sua vida hoje. O Senhor está com uma fitinha na mão assim, ó, medindo uma nova medida para que você possa fluir rio adentro, mais profundo na presença do Senhor e experimentar vida nas demais, em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho e a gente tivesse um tempo de oração. Se Deus tem falado com você sobre áreas da sua vida que você tem experimentado morte e não vida, que estão paralisadas, talvez uma forma de você medir aí o quanto do rio de Deus está fluindo, é o quanto de alegria você tem, o quanto de transformação tem na sua vida, o quanto as pessoas olham para a sua vida e falam que você foi transformado. Talvez você tenha experimentado morte. Eu queria que você saísse daqui cheio da vida do Senhor, cheio da vida do rio de Deus. Se você é essa pessoa que tem experimentado isso na sua vida, eu queria que
todos nós de olhos fechados, aí você pudesse levantar sua mão agora. Onde você está? Nós queremos orar com você. Amém. Eu vou pedir um favor agora, que as pessoas que estiverem à volta aí, do lado dessa pessoa, pudessem colocar as mãos nos ombros delas. E que a gente pudesse orar agora. Talvez você tenha sido uma pessoa aqui que tem experimentado a dor do luto. E o Senhor quer trazer vida para o seu coração agora, trazendo bálsamo, trazendo remédio, trazendo para o seu coração cura agora. Vamos lá, talvez tem pessoas que estão experimentando dificuldade física, doenças agora no seu coração. Eu quero declarar cura agora, doença no seu corpo, cura agora. De todas as áreas, Senhor, que eles sejam curados agora. Em nome de Jesus, vida de Deus, rio de Deus, flui nesse lugar. Rio de Deus, flui nesse lugar agora, trazendo vida a tudo que está morto. Nós repreendemos agora espírito de morte, em nome de Jesus, sai desse lugar, sai dessas vidas, desses corações, em nome de Jesus. Nós declaramos vida de Deus, vida no Espírito, vida do Senhor, propósito de vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, esse rio de alegria que possa encher o nosso coração, tirando qualquer tipo de depressão, ansiedade, angústia agora, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, doenças na alma sejam curadas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos vida do Espírito, rio de Deus, passa aqui sobre nós, rio de Deus, vem inundar, sobe as águas nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Mas tem mais uma coisa que esse rio nos proporciona. Mais uma coisa que esse rio pode nos dar. Ele pode nos transformar, ele pode nos dar alegria, ele pode nos dar vida, e ele também pode nos dar uma missão, irmãos. Vamos ler no versículo 6, juntos, 47:6. Ele fala assim: ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Mas vê o quê? Aí ele fala, levou-me então de volta à margem do rio. Percebe que só quando ele estava no profundo, e o homem falou, você está vendo? Levou ele de volta para a margem do rio. E só depois que ele foi para a margem do rio, foi que ele conseguiu enxergar a vida que tinha em volta do rio. Toda a dinâmica que estava acontecendo naquele lugar. Era peixe, era gente pescando, era árvore frutífera, era muita vida de Deus naquele lugar, que fluía do rio de Deus, da presença de Deus. Sabe o que a gente aprende com isso? Que a imersão no Senhor sempre vai nos gerar uma missão. A profundidade no Senhor sempre vai gerar em nós essa missão, o senso de propósito. Ele não ficou lá dentro parado. E eu entendo quando a gente vem aqui, a gente é tomado pelo Espírito e a gente chora, a gente se quebranta, né? É maravilhoso, eu amo essa dinâmica. Eu sou a pessoa que, se você quiser ficar aqui o dia inteiro e a madrugada inteira, eu tô com você, porque eu amo esse lugar do rio, da profundidade, de ouvir, de participar das dinâmicas do Senhor. É maravilhoso isso. Só que tem um nível mais ainda adiante no Senhor, que é esse nível onde nós não somos observadores, mas nós fazemos parte dessa dinâmica fluindo o rio de Deus de dentro de nós. A missão de Deus. Jesus disse em Atos 1:8 que a gente receberia o Espírito Santo para fazer o quê, gente? Para ser testemunha. Tem um propósito de nós sermos encharcados e cheios do Espírito Santo. Não é para a gente ficar arrepiado, e se for para ser arrepiado, a gente enfia o dedo na tomada, dá tudo certo, vai funcionar, né? Mas é nós levarmos as boas notícias que têm chegado a nós, nos transformado, feito esse alvoroço dentro de nós, e transbordar, encharcar isso na vida das pessoas. Voltar à margem é um convite a participar ativamente da vida que flui do rio. Então, deixa eu te falar, você não é uma represa, você não é uma poça de água.
Não é uma represa onde você para as coisas em você e isso não flui. Na verdade, quando Jesus fala em João 7, ele fala que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E olha só que Jesus está interpretando isso no versículo 39, ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jesus estava atrelando as águas, a água viva, o rio de Deus, ao Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. E essa palavra fluir, não é uma palavra que para, mas é uma palavra que tem a ver com correr, com emitir, com passar por nós e transbordar na vida de outras pessoas. Se você parar para prestar atenção, todos os homens que tiveram experiências marcantes com Deus na Bíblia foram impelidos pelo Senhor a levar isso para outras pessoas. Você se lembra de Moisés na sarça ardente? Que maravilha aquilo que ele viveu com o Senhor. Mas ele viveu aquilo para quê? Para chegar para o sogro dele e falar, nossa, eu tive um encontro com o Senhor, Deus me pegou, eu caí de chão na igreja, cara, com a cara no chão, e Deus me pegou. Uau, aleluia! Não, Deus falou para ele, então agora você vai libertar o meu povo no Egito. E falar para eles quem eu sou, porque eu estou me apresentando para eles agora. Fala para eles quem eu sou, fala para eles o meu nome, fala para eles o que eu vou fazer no meio deles. Foi assim com os profetas. Isaías, você se lembra? O Senhor tem misericórdia de mim, eu habito num povo de lábios impuros, eu tenho lábios impuros, o Senhor foi lá, purificou ele, e falou, agora como é que o povo vai saber disso? Isaías falou, envia-me a mim, eu estou aqui, me leva, eu quero ir lá, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero falar de quem o Senhor é, eu quero falar aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei. Cara, Paulo fez isso. Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, você se lembra? A luz de Cristo brilhou mais do que o sol ao meio-dia, ele caiu, ficou cego, teve todo aquele lance. Cara, Paulo foi um dos maiores, talvez o maior evangelista do Novo Testamento. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Porque ele se encontrou, teve uma experiência, e essa experiência ele não reteve, ele não foi uma represa, era um rio que fluía, era uma corrente que fluía do seu interior e transbordava para a vida das outras pessoas. Irmãos, a boa notícia do Evangelho passa por nós, mas ela deve ser transmitida para outros. Muitos de nós temos desenvolvido essa prática de piedade, sabe? De oração, de devocional, jejua, faz isso e aquilo. Isso é maravilhoso, como eu disse. Mas existe um outro nível que gera em nós a missão de levar outras pessoas a desfrutarem do que nós também estamos vivendo. O Charles Spurgeon tem uma frase conhecida dele que ele fala que o Evangelho é como alguém que encontra o Evangelho é como um pedinte, um mendigo contando a outro faminto onde e como encontrou o pão. Que bonita essa frase, né? Irmãos, nós encontramos o pão da vida. Nós encontramos aquele que alimenta o nosso ser, aquele que nos salva. Como eu não vou falar para outras pessoas onde isso está? Como faz para essa pessoa ser salva também? Como nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? Não tem como. Talvez o Senhor tenha te chamado para uma missão e você tem resistido, porque isso é desconfortável mesmo. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Eu me lembro de uma célula que eu fiz na Serra. Cara, eu passava toda quarta-feira, eu passava de casa em casa, convidando cada adolescente daquele bairro da Serra da Cantareira. O pessoal me conhecia já, eu era o pastorzinho lá da Serra. E eu trazia essa galera, eu tinha um Celtinha. Eu era meio estranho, meio imprudente, assim. Eu pegava, colocava 2 no porta-mala, 4 no banco de trás e 2 no banco da frente. Aí eu comecei a virar amigo do policial. O policial uma vez me parou e falou, você está fazendo lotação? Eu falei, não é lotação, calma, é a igreja e tal. Aí o cara era crente também e começou a ser meu amigo ali e tal, começou a me ajudar. Mas, cara, são coisas simples. Eu lembro de uma vez que um menino veio com um bolo, uma maçaroca assim de drogas e me entregou e falou, cara, eu quero me converter, eu não quero mais isso, chega, parou. Porque eu abri a casa para fazer uma célula. Era simples. Eu ia lá e dava o estudo que o pastor dava. Convidava as pessoas para ir para a célula e levava eles para a igreja. Quantas pessoas eu vi se convertendo, tendo a vida
a vida ali transformada. Simples, gente, simples. Esses dias eu estava escutando o testemunho de uma pessoa que ela se converteu porque uma missionária morava na casa ao lado e essa missionária colocou uma cartinha embaixo da porta falando sobre Jesus com o endereço da igreja. Essa moça foi para a igreja, nunca mais deixou de ir para a igreja por causa de uma carta, por um ato simples, tão simbólico. Eu lembro que eu fui dar aula no sertão e nessa de dar aula eu levava os meninos para casa para a gente lavar, fazer manutenção dos instrumentos e tal, e eles viam a dinâmica da nossa casa, e a gente podia conversar e pregar o evangelho. Eu lembro do Serginho, um dia chegou para mim e falou assim: professor, deixa eu te falar um negócio, agora eu me decidi, eu vou me converter e eu vou me batizar. E aí no dia do batismo dele, o Serginho se batizou, a tia dele se batizou e a mãe dele se batizou. Uma casa inteira, porque eu fui dar aula de música. Mas é porque as boas novas estão transbordando dentro do nosso coração e não tem como eu reter isso. Isso flui de dentro do nosso interior, irmãos. Sabe, eu não estou dizendo para você fazer grandes cruzadas e você sair por aí com a igreja inteira fazendo um arrastão aí e tal. Você pode fazer isso, vai ser maravilhoso. Mas eu estou dizendo que a maioria das pessoas que se convertem são os nossos amigos, são os nossos parentes que conseguem olhar a diferença em nossas vidas e a profundidade do rio que nós estamos, porque isso vai trazendo transformação. A gente vai falando diferente, a gente vai agindo diferente e as pessoas vão vendo isso e falam: cara, eu quero isso. Eu quero entrar nesse rio que você está. Eu quero me molhar também. Joga água em mim. Queria que a gente se colocasse de pé. O pessoal do louvor pode subir também. Nós estamos experimentando na nossa geração um grande avivamento do Senhor. E tem mais nível, tem mais coisa para viver com o Senhor. Eu creio que a nossa geração, talvez a geração dos nossos filhos também, vão viver grande parte das profecias bíblicas sobre os últimos dias. E essa igreja vai ser uma igreja gloriosa, uma igreja cheia da presença, uma igreja que, se você for comparar com Atos foi a chuva temporã que o AC pregou semana passada. E nós estamos vivendo o tempo de chuva seródia, meu irmão. É tempo do derramar do Espírito Santo. O século passado é conhecido como o século do Espírito Santo, onde vários avivamentos aconteceram em diferentes lugares do mundo. E o Senhor conta comigo e com você. O avivamento está aqui, ó, dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. Não espera o rio cair. O rio é para a gente se aprofundar, é para a gente ir para dentro dele. E a gente fazer isso gerar no nosso coração e na nossa geração. Orando, lendo a palavra, buscando o Senhor. Talvez uma dica que o apóstolo Paulo nos deu, está lá em Efésios 3, no versículo 18, fala: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, encham-se do Espírito Santo. Como? Falando entre si com salmos. Fala assim comigo: falando entre si com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor. Fala comigo: cantando. Você está entendendo? É quando você está na sua casa, você está falando, mas você não está falando palavras de maldição. Você está falando palavras que têm a ver com o rio de Deus, palavras que têm a ver com quem Deus é. Você já parou para conversar com alguém que está cheio de Deus? Você já foi no McDonald's com alguém que está cheio de Deus? Você só fala da Bíblia com essa pessoa. Só fala do que Deus está fazendo com essa pessoa. Isso vai te enchendo. Isso vai te gerando algo no seu coração, um desejo de fazer aquilo acontecer na sua vida também. É isso que nós estamos falando. É tirar a maledicência dos nossos lábios e entender que o Espírito flui em nós à medida que a gente vai falando palavras de bênção, salmodiando, cantando ao Senhor. Se você não gosta de louvor, meu amigo, deixa eu te contar uma parada. Você está perdendo demais. Você não precisa ser afinado, porque Deus é misericordioso e sobe como um cheiro suave o nosso louvor. Não é, Ele não escuta, Ele cheira o louvor, né? Aleluia! Então você pode cantar para o Senhor. Deus está te ouvindo porque Ele escuta o coração, a intenção do nosso coração. Canta para Deus quem Ele é.
E ele fala no versículo 20, dando graças, fala, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Aleluia. Se você tem sido reclamão, murmuradora, espraguejador, tira isso da sua boca. Começa a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas que Ele tem dado para você, pelas direções do Senhor. Vai se enchendo do Espírito, vai deixando o rio subir em você. E o versículo 21, que é o que acaba com a gente, acaba com o nosso orgulho, acaba com o nosso ego. Ele fala, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Cantar legal, falar de boa, dar graças até que, beleza, mas sujeitar uns aos outros, sim, se sujeitar uns aos outros. É quando o irmão pode fazer aquelas perguntas para você, o seu líder de célula, a pessoa que é íntima de você, faz as perguntas que estão lá empoeiradas no seu coração, que você quer que ninguém saiba, sabe? É o tipo de assunto que você não quer tocar com ninguém. É o tipo de correção que você precisa ter na sua vida e você não deixa ninguém tocar. E você tem que abrir o seu coração, você tirar as sandálias dos seus pés. Você desnudar o seu coração para Deus e para o corpo de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. É assim que se enche do Espírito, irmão. A prática é essa. Amém? Deus está aqui. Eu queria que a gente tivesse, antes da gente louvar, eu queria fazer 2 convites aqui nessa noite. Talvez você é alguém que está lá no tornozelo, talvez seja a primeira vez que você vem aqui na igreja, talvez você nunca teve um convite para entrar na presença, no rio de Deus, e ser transformado pelo Senhor. E você quer fazer essa oração hoje, falar, Deus, vem aqui e me salva, eu preciso do Senhor. Eu preciso entrar nas dinâmicas desse rio, eu quero isso que esse rio pode proporcionar. Se você é essa pessoa e quer fazer essa oração e reconhecer Jesus como o seu único e suficiente Salvador, queria que você levantasse sua mão onde você está. Tem alguém aqui? Tem alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma moça lá em cima. Deus te abençoe, irmã. Se alguma líder puder subir ali para orar junto com ela. A gente fica com a mão levantada até ir alguém aí para orar junto com você. Amém. Tem mais alguém? Amém. E eu queria ter um tempo agora, enquanto a gente canta esse louvor, talvez você é alguém, eu vou deixar aqui meio que aberto o altar do Senhor. Talvez você é alguém que, cara, tá no raso há muito tempo na sua vida e você quer se aprofundar no Senhor. E de maneira profética, eu queria que você viesse caminhando para dentro do rio de Deus. Vem aqui, vem orar ao Senhor, vem se render a Deus, vem se entregar para o Senhor aqui. Queria pedir para que a gente gerasse esse lugar de vida de Deus, de profundidade no Senhor. Você pode fazer isso enquanto a gente estiver cantando. Esse espaço está aberto, fica à vontade. Lá em cima na galeria também. Amém? Faz o seu tempo de oração com o Senhor. Deixa eu tentar te ajudar de uma forma um pouco mais prática. Quais têm sido as coisas que têm te impedido de se aprofundar no rio de Deus? Quais têm sido as coisas que têm te impedido de renunciar, de viver as profundidades do Senhor? Quais são as coisas que você precisa renunciar no Senhor? Quais são as coisas que o Senhor já tem pedido para você, que tem gerado no seu coração com relação à missão? Talvez o Senhor tenha falado para você abrir uma célula e você está resistindo isso faz tempo, por falta de tempo, por falta de coragem. Talvez o Senhor tenha colocado no seu coração algumas pessoas para você orar, para você evangelizar no seu trabalho, no seu condomínio. Vamos lá. Quais são as coisas que o Senhor tem pedido para você? Quais são a missão? Qual é a missão que o Senhor tem dado no seu coração, gerado em você? Talvez são coisas simples como eu compartilhei, mas que vão levar o rio de Deus para outras pessoas. Ore ao Senhor, deixe o Senhor ministrar o seu coração agora. Amém?